Boa noite, vamos falar sobre o monitoramento de nível de reservatório, utilizando ondas ultrassônicas. Os integrantes são Ana Carolina Souza, Carlos Adalberto Almeida, Francília da Silva, Nácio do Carmo e Rian Costa. O monitoramento de nível de líquidos em tanques é uma aplicação importante em muitos setores, como petroquímica, agricultura, indústria de alimentos, tratamento de água e muito mais. Em um mundo onde os recursos hídricos são inestimáveis, a gestão eficiente do armazenamento de água torna-se uma necessidade. No entanto, as empresas de tratamento de água e distribuição enfrentam desafios significativos quando se trata de controlar o nível de líquidos em seus tanques. Os erros humanos, a falta de ferramenta de monitoramento precisas e os custos associados ao desperdício de água são problemas que há muito tempo assombram as indústrias, causando impacto ambiental e econômico. E como nesta era de avanços tecnológicos, é imperativo que exploremos soluções inovadoras para tais desafios. Uma resposta a esse dilema pode ser encontrada na aplicação de ondas ultrassônicas para o monitoramento de nível de líquidos em tanques de armazenamento. Essa tecnologia emergente não apenas oferece uma solução precisa para o controle de armazenamento, mas também representa um passo significativo em direção à conservação de água e eficiência operacional. Então, nessa apresentação, exploraremos como as ondas ultrassônicas podem revolucionar o controle de armazenamento em empresas de tratamento de água e distribuição. Nessa apresentação, exploraremos como as ondas ultrassônicas podem revolucionar o controle de armazenamento em empresas de tratamento de água e distribuição. E vamos oferecer uma visão para um futuro mais sustentável, inteligente e de baixo custo. O ultrassônico, ele tem um transmissor e um receptor. O transmissor, ele vai emitir uma onda que vai bater no objeto, que vai ser a onda original, e ela vai voltar para o receptor, essa onda refletida. E ele vai detectar a distância, e no nosso caso, o objetivo é transformar essa distância num dado de um volume. A empresa que estamos prestando um serviço é a Hidrotec. Ela é uma empresa voltada ao tratamento e distribuição de água. Sua sede é localizada em Paraopebas. E a problemática é que foi identificado altos índices de desperdícios de água potável no ano de 2022. Então, para solucionar esse problema, iremos utilizar um sensor ultrassônico que irá fazer um monitoramento do líquido nesse estanque para não acontecer mais esse desperdício. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar um pouco mais sobre nossa fundamentação teórica. Isto é, de onde nós buscamos embasamento teórico, para a realização desse trabalho. Primeiramente, é importante destacar que nós utilizamos como base o assunto ondas, que foi ministrado pela professora Rosana durante todo esse período. Aqui eu trouxe um autor que, de forma bem sucinta, ele resume o que o nosso trabalho quer passar. Segundo Araújo, 2014, o sensor ultrassônico é um equipamento eficiente para a identificação de objetos e sua distância. Devido à sua velocidade e precisão, o sensor se torna confiável e muito empregado na indústria e em projetos que necessitam desses tipos de informações. E torna ainda mais aplicável juntamente à adição do Arduino, por ser uma ferramenta prática que, além de rentável, por ser de baixo custo e de fácil utilização por projetistas, professores, estudantes e curiosos com o intuito de realizarem variados tipos de projetos, estudos e trabalhos de baixo investimento. Aqui mais acima nós podemos ver basicamente a equação de como funciona essa transmissão e esse recebimento dessas ondas. Essa equação ela pode ser explicada da seguinte maneira. O funcionamento ele se baseia na reflexão da onda, onde o módulo emissor, que é chamado de trigger, ele envia um sinal em forma de onda senoidal. Quando se encontra com um objeto, que no caso é a água, no nosso caso, essa onda ela é refletida, sendo capturada pelo módulo receptor, que é chamado de eco. Quando esse módulo capta a informação, o sensor efetua uma análise de tempo de resposta, e através desse tempo de resposta, nós encontramos a distância do objeto, que no caso é essa equação que nós temos. Esse dividido por 2, essa divisão ela ocorre devido à onda ela ir e voltar no objeto, ou seja, ele percorre o caminho 2 vezes. Características físicas das ondas ultrassônicas. Essas vibrações elas se repetem periodicamente durante um certo tempo, e com uma certa frequência, e podem ser classificadas como infrassom, som audível e ultrassom. Aqui no caso tem essa ilustração na imagem aí que eu coloquei, e a referência desse som audível, por exemplo, é uma referência ao som que a gente, humano, consegue ouvir, que é uma frequência aí de ordem de 20 Hz a 20.000 Hz, O próximo ponto é sobre a propagação dessas ondas. As ondas ultrassônicas elas são geradas pela propagação de vibrações mecânicas no meio material, que é transporte de energia sonora, mas não de matéria a massa, no caso. Essas ondas, no caso, elas necessitam de um meio material para se propagar. Por isso, no caso, elas não se transmitem no vácuo.
De modo geral, essas ondas, né, elas se propagam através de sólidos, gases e, no nosso caso de interesse, né, os líquidos. Durante a execução da nossa pesquisa para o nosso projeto, nós podemos perceber que ele tem uma maior abrangência sobre essas ondas longitudinais, que são conhecidas como ondas de compressão, né, que são ondas que elas se propagam por partículas do meio, né, que elas vibram ou oscilam na mesma direção, no caso paralelas. E o último ponto que eu destaquei aqui é que a velocidade dessas ondas longitudinais ela é de aproximadamente 1.500 metros por segundo na água. Os materiais para a elaboração do projeto foram um tanque em miniatura para armazenamento do líquido, um módulo de sensor ultrassônico para emitir e receber os sinais ultrassônicos, um Arduino Uno para processar os dados que o sensor enviar, uma fonte de alimentação para o sistema, um cabo USB tipo B, que também serviu para passar os dados da programação para o Arduino. Também utilizamos uma matriz de contato, um breadboard, LEDs para sinalizar que o recipiente está cheio ou vazio, jumpers para fazer a ligação da matriz de contatos com o Arduino e o sensor ultrassônico e líquidos para encher o tanque. Na parte da montagem de experimento, nós fizemos as conexões dos componentes, né? Conectamos o Arduino ao sensor e a breadboard, conectando também os LEDs. E depois que todos os componentes estavam conectados, a gente ligou o Arduino à fonte de alimentação. E a partir daí nós fomos para a programação do código do software, usando o Arduino IDE. Primeiro parte do software que a gente montou, nós definimos quais seriam todos os componentes que estariam fazendo parte desse sistema, os cabos de conexão, definimos também a distância máxima da leitura do sensor e definimos também quais seriam as saídas tanto para o LED verde como para o LED vermelho. Depois declaramos as variáveis que seriam usadas no sistema e fomos fazendo toda a parte da leitura, né, desses dados. Após fazer essa parte da leitura, fomos fazendo os comandos de mostragem, onde ele mostraria esses resultados, onde ele mostraria ali para quando o recipiente estivesse vazio, ele acendesse o LED vermelho, e quando ele estivesse cheio, acendesse o LED verde, que seria o caso de, para vazio, a distância de 24 centímetros, que é a altura total do recipiente, e para ele cheio, a distância de 4 centímetros, que foi a distância que nós declaramos como uma distância de segurança da água para o leitor. Dentro das aplicações do cotidiano, o sistema de monitoramento pode ser utilizado em caixas de água de residência, onde um sensor pode ser acoplado na parte superior da caixa e ele vai conseguir controlar os níveis. Sendo assim, nós vamos conseguir ter o controle e saber quando o nível estiver abaixo. Pode auxiliar principalmente no caso de regiões que tenham acesso limitado à água. Pode ser utilizado também em tanques de combustível para o aquecimento residencial. E nesse tipo de monitoramento, o sensor vai monitorar o combustível que é instalado no tanque de armazenamento. Dentro da área de engenharia de produção, o sistema de monitoramento é aplicado principalmente na indústria. Na indústria automotiva, como tem uma variedade de fluidos nos processos de fabricação, como líquidos de resfriamentos, óleos lubrificantes e fluidos de usinagem, o monitoramento seria utilizado para garantir um suprimento constante dos fluidos para as linhas de produção, evitando paradas não planejadas e o aumento da eficiência da produção. Pode ser aplicado também na fabricação de produtos químicos, pois muitos produtos são reagentes e as matérias-primas líquidas são armazenadas em grandes tanques. Um monitoramento preciso desses níveis é crítico e tem que garantir a segurança e a qualidade dos produtos químicos. Como qualquer variação dos níveis poderia afetar a composição dos produtos finais, se torna essencial o acompanhamento desses líquidos. Em suma, todos os dados e informações referente ao projeto que meus colegas trouxeram muito bem explicados anteriormente, mostraram que o emprego do sensor ultrassônico é muito eficiente para o controle e monitoramento e pode ser uma ferramenta de extrema importância. E o projeto também supriu bastante as expectativas que foram colocadas dentro dele, sendo uma ferramenta com uma precisão adequada e trazendo para a gente as possibilidades de melhorias que nós buscamos.
quais são essas oportunidades? A redução de transbordamentos em tanques, isso vai evitar o descarte de água de forma indevida e vai acabar economizando e fazendo com que tenha a destinação apropriada. E também vai melhorar a programação de manutenção desses tanques, para a gente saber quando vai estar o nível adequado e propício à realização da manutenção. E essas melhorias vão ter impactos tanto sociais, econômicos e ambientais para a nossa sociedade. Então, com isso, a gente pode definir que o trabalho foi um sucesso e cumpriu com seu objetivo. Boa noite, professor. Agora a gente vai demonstrar como vai funcionar nosso experimento. Aqui a senhora pode observar que ele está marcando que o reservatório está vazio e a luz vermelha está acendendo, marcando também que o reservatório está vazio. Isso vai indicar para a gente, tanto no visor como também com a luz. Conforme a gente vai enchendo o recipiente, você pode ver que ele começa a medir a quantidade de líquido que vai estar dentro do recipiente e também vai apagar a luz, porque ele já atingiu o nível do reservatório, que é abaixo do nível crítico. Ele está oscilando um pouco, mas com a base estável ele vai ser mais preciso, certo? Então, conforme a gente vai enchendo, ele continua marcando. E aqui a gente pode observar que quando ele também está cheio, ele vai emitir um aviso e a luz verde vai acender, indicando que o reservatório está na sua capacidade total.